Segura assim. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Pastor, por favor, em nome de Jesus Cristo, amém? Estenda a tua mão para cá, estenda a tua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, abençoa o teu servo que vai trazer a tua santa palavra. Usa ele, papai, como profeta, Senhor meu Deus. Em nome do Senhor, papai, se faça presente na vida dos teus servos, do teu profeta, porque teu Deus único e verdadeiro, não há outro igual a ti, Senhor. Faça o teu querer, a tua vontade, que o Senhor, papai, seja glorificado. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor, o Senhor que merece. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, só uma coisinha. Aleluia. Glória a Deus. Só mais um pouquinho. Glória a Deus. Quem está escutando aí, faça assim. Aleluia. Escutando, diga glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, satisfação na minha alma, tenho um prazer de saudar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com a sua Glória a Deus, aleluia. Eu quero primeiramente dar um tributo a Deus por me conceder essa oportunidade, em particular, para um pregador do Evangelho, sempre uma oportunidade como essa é de ouro. Glória a Deus, Ele aleluia. agarra, ele abraça com carinho e com Glória a Deus, muita aleluia, Deus poderoso. generosidade. E quero também agradecer ao pastor Claudinei e sua esposa, a missionária, pela confiança de nos trazer essa noite, nos fazer o convite e de estarmos aqui para pregarmos a sua palavra, trazermos uma palavra desse povo de família. Eu acredito que eu já estou me sentindo em casa e para mim é uma grande satisfação. A irmã de Mossoró, Oh, Deus tremendo. pastor Flávio, Caí, pastor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em nome de Oh, Deus de Jesus, glória. esse homem que casou com a mulher da minha cidade, né? Mossoró, a terra do sal, do petróleo. Oh, Deus de glória. E estou muito feliz de estar aqui nessa noite Glória para a Deus, compartilhar, aleluia. para repartilhar Glória a Deus, aleluia. a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a mensagem de Deus? Faça assim. Glória a Deus, aleluia. Eu prometo que eu serei breve, né? Pragmático nas minhas palavras. Tem um pastor da igreja, o Anjo, o pastor Claudinei, que o ministério dele, Deus está confirmando, né, a cada dia o sucesso da pregação do Evangelho em Pissarra. E eu vou profetizar essa noite. Eu vou ser profeta de Deus ousado. Qual é o nome desse bairro, pastor? Qual é o nome desse bairro? Itacolomi. Eu profetizo que Itacolomi e Pissarra é de Jesus Cristo. Diga-se comigo, Itacolomi e toda a cidade de Pissarras é do Senhor Jesus. Quantos podem verbalizar? Pissarras, diga Pissarras é do Senhor Jesus. Dê um aplauso para ele. E sem perca de tempo, abra a Bíblia Sagrada em carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, somente o versículo 16. Carta do apóstolo Paulo faz parte das epístolas paulinas, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 17. Verso 16. Aliás, glória a Deus. Eu tenho 37 minutos suficiente para trazer a palavra de Deus. Tá bom demais o tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coríntios fica depois de Romanos, depois de Atos, depois dos 4 evangelhos. Tem os 4 evangelhos, aí depois Atos, aí depois Romanos, aí primeira carta paulina. Aliás, é a segunda carta. A primeira é Romanos,
Aí, a segunda carta que faz parte das epístolas, a primeira dos Coríntios é essa, né? Capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Quem encontrou me deu um sinal. Diga, eu achei. Eu achei. Diga novamente, eu achei. Eu achei. Amém? Vamos passar ali. Porque se anuncia o Evangelho, diga assim comigo, Evangelho. Diga novamente, Evangelho. Não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. Diga assim comigo, obrigação. Diga novamente, obrigação. Diga Evangelho e obrigação. Aí diz assim, ai e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Olha para seu irmão e diga assim para o seu irmão, ai de você se não pregar o Evangelho. Amém? Curva a sua cabeça e diga assim, Deus, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Diga assim, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua palavra através do seu Espírito Santo. Agora tenha misericórdia do pregador e usa ele nas tuas mãos. Quem concorda comigo, dê um amém para Jesus. Amém? Sempre, por favor. Deus nos trouxe um tema para pregar nessa noite. Sempre eu gosto de colocar um tema, pastor Flávio. Para quê? Para eu não sair do foco que Deus quer. Porque pregar uma mensagem ou trazer uma palavra é bom sempre ter a temática, para não fugir. Porque tem pessoas que pregam a palavra de Deus, vai para um texto, vai para um outro, a não ser que ele tenha a direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero pregar aqui em tema, a obrigação da igreja a pregar o Evangelho. Diga assim, a obrigação da igreja pregar o Evangelho. Meus irmãos, quando eu me deparei com este versículo, o meu coração, quando eu li, não só li uma vez, li por diversas vezes, pastor Flávio, com a sua esposa, a irmã Leda, né? Irmã Leda e toda a igreja. Quando eu deparei-me com este versículo, com este verso, o meu coração queimou de alegria. Mas ao mesmo tempo bateu um pouco de tristeza, não da palavra de Deus. Por que, pregador? Porque justamente Paulo via a urgência e a obrigação sua como pregador do Evangelho. Ele viu esta grande responsabilidade. E Paulo foi levantado por Deus, sendo um apóstolo, pregador do Evangelho, doutor dos gentios. Ele viu nesse texto, ele disse assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar-me. Nós não podemos de modo nenhum nos gloriarmos, porque a glória é só para Ele. A Bíblia vai dizer que Deus, em Isaías 42, verso 8, que a glória dele, ele não dá outrem, nem a seu louvor as imagens de escultura. Meus irmãos, qual é a sua meta
meta? Qual é a nossa meta aqui nessa noite? Qual é a sua meta no seu bairro? Qual é a sua meta lá no seu trabalho? Lá onde você estuda? Qual é a sua meta? Será que você tem meta? Paulo, quando disse assim: me imposta esta obrigação. Diga-se comigo, obrigação. Quando Paulo disse: está-me imposta esta obrigação, aqui eu quero trazer 3 verdades que há nesse texto que eu quero passar para a igreja nessa noite. Paulo tinha uma obrigação de pregar o evangelho. Diga para o seu irmão: pregar o evangelho é uma obrigação minha e sua. Quando Paulo disse isso, pastor, a primeira verdade que eu quero trazer aqui nessa noite, Paulo estava dizendo: me imposta é essa obrigação. Paulo estava dizendo: eu tenho uma meta, e a meta minha, a minha obrigação é de pregar o evangelho. Nesta noite aqui, Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que você precisa entender o chamado de pregar o evangelho, de sentir esta obrigação queimando como fogo dentro da sua alma. Essa noite aqui tem pessoas que chegou aqui que ainda não entenderam a obrigação de pregar o evangelho. Como igreja do Senhor Jesus, como agência do reino de Deus, eu e você devemos ter e sentir esta obrigação queimando dentro de mim, de você. Será que nessa noite, qual é a minha meta? Qual é a sua meta? Esta noite aqui, você que chegou aqui essa noite como igreja, você deve sentir queimar dentro de você esta obrigação de pregar o evangelho. As almas estão caminhando a passos largos para o juízo final. As almas estão gritando. Deus nos chamou para ficar em um banco sentado com bababá e bebebé. Deus me chamou, eu e você, como igreja e urgência do reino de Deus aqui, para esta obrigação. Esta noite aqui, esta palavra vai queimar. Deus vai levantar esta noite. Levanta as mãos assim comigo. Deus está dizendo que vai levantar pregadores que vão sentir a obrigação. Está dizendo: eu vou te dar a meta da obrigação de pregar o evangelho. Levanta as mãos comigo. Qual é a sua meta? Deus está dizendo. Será que você nunca levou esta obrigação? Esta noite Deus está dizendo: você vai levar dentro do seu coração a obrigação de pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho. Deixa eu ver quem está sentindo Deus nesta palavra. Esta noite de Deus te dá meta. Paulo
estava dizendo, eu tenho uma meta. Diga assim comigo, essa noite é-me imposta esta obrigação de pregar o Evangelho. Porque eu tenho, a partir de hoje, uma meta. Diga assim, esta meta é a obrigação da minha pessoa pregar o Evangelho aos pecadores que estarão ao meu redor. A obrigação dentro do meu coração nunca mais vai parar, sempre vai estar. A obrigação, o Espírito Santo me dirá sempre, você tem uma obrigação, você tem uma obrigação. Quem concorda comigo, levanta as mãos esta noite. Pois me é imposta essa obrigação. Paulo estava dizendo que era imposta uma obrigação. Quem trabalha aqui no secular tem obrigação, não é isso? De chegar no trabalho, bater o seu ponto, o seu cartãozinho. Porque se não tiver essa obrigação, esta regra, o patrão vai te ver e te colocar para fora, porque você está em uma empresa sem nenhuma obrigação. E se você sendo empregador em uma empresa, você tem as responsabilidades, você tem as suas obrigações. Diga assim, obrigações. Eu não quero, por favor, trazer uma ilustração para comparar a empresa com a igreja, que não tem nada a ver. Quem é pai de família aqui, ele tem uma obrigação, tendo ele 2, 3 ou 4 crianças. E a obrigação é o quê? De colocar o pão na mesa dos seus filhos, da sustentabilidade, da sua educação. É obrigação dos pais. Talvez você ainda não entendeu, não caiu a ficha. Você precisa de uma meta. Nós não estamos aqui com louvorzão. Louvores belíssimos foram entoados aqui nessa noite. E isso é salutar. Isso é proveitoso. Deus se agradou de cada um que passou aqui e que prestou o seu louvor. Mas a meta não é isso ainda. Adorador é uma coisa individual entre eu e Deus. Mas como igreja, olha aqui para mim, coletivamente, eu e você devemos ter uma meta, ter um foco. Não podemos perder o foco, a meta. Levante as mãos assim. Esta noite Deus está te dizendo, não saia da meta de levar a pregação do meu Evangelho esta noite. Receba esta ministração aí. É noite de meta, é noite de sentir esta obrigação. A obrigação. Vai recebendo a obrigação de Deus aí. Vai recebendo esta obrigação. Recebe a obrigação e a meta de Deus. A meta para pregar o Evangelho. Recebe aí. Há uma obrigação que vai fluindo dentro de você. Talvez o diabo diga assim: eu vou te parar,
Eu vou colocar uma frieza espiritual para esta mulher. Não me dá trabalho lá na vizinhança, mas a partir de hoje Deus está dizendo: é noite de sentir a obrigação. Alguém precisa da pregação do Evangelho. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Receba aí essa mensagem profética. Tem uma meta. Olha aqui para mim. David Brenner, ele foi enviado por Deus para levar o Evangelho aos índios de pele vermelhas no oeste da Califórnia, no século XIX. E diz-nos a história deste homem, que ele triunfou para pregar o Evangelho. E nos diz a história deste homem, que uma vez David Brenner, ao lado de um rio ajoelhado, fez uma oração desta forma e deste seguinte: ele disse: Deus, eu vejo na minha necessidade de que comer e com que beber e me vestir, contanto dar minha alma, ou eu morrerei. Ele viu a obrigação de levar a pregação aos índios do pele vermelha. E nos relata a história desse homem, que uma vez ele pregou o sermão de Isaías 53. E quando David Brenner estava pregando este sermão, os índios de pele vermelhas ouviram este missionário piedoso pregar e ver a obrigação de pregar. E nos diz a história que quando David Brenner pregava Isaías 53, os índios recebiam convicção da pregação do Evangelho. Os índios caíram no chão, prostrados, reconhecendo Jesus como Salvador, e a aldeia toda se converteu. David Brenner, ele tinha uma meta: posta-me, é uma obrigação, e ai de mim se não pregar este Evangelho. Abacaxarabacai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual é a sua meta, irmão, nessa noite? Qual é o seu foco na obra de Deus? Qual é o seu foco? Qual é a sua meta? Jesus veio, encarnou-se numa mulher virgem, começou seu ministério com 30 anos de idade, foi batizado por João no Rio Jordão, foi rejeitado em Nazaré. E quando ele foi rejeitado em Nazaré, ele foi para a Galiléia das Nações. E quando Jesus chegou na Galiléia das Nações, houve uma grande aceitação do público. O Evangelho foi de uma forma expansiva, foi notória. O ministério de Jesus começou a ter uma grande expansão, começou uma grande aceitação. Jesus recebeu do Pai a missão de pregar o Evangelho. Passou 3 anos e 6 meses, escolheu 12 discípulos, 12, para começar a tarefa do Pai. Olha aqui para mim, reino de Deus começa sempre com pouco. Sempre o reino de Deus começa com coisas pequenas. Jesus começou com 12 discípulos. Diga assim: Jesus começou com 12. Diga assim: hoje Jesus tem milhões de discípulos. Levanta as mãos assim.
Esta noite eu quero profetizar que você vai sair daqui com uma meta diferente. Você é adorador, amém? Prepara os seus playback, amém? Por isso, o ministério do louvor é um ministério também. Mas a meta da igreja, a meta do reino de Deus é esta obrigação. É anunciar as boas notícias. Olha aqui para mim. Maravilhoso, aleluia. Nesse texto a palavra evangelion no grego aparece. Diga assim, evangelho. Evangelho significa, diga assim, boas notícias. Nós estamos sempre recebendo da sociedade mensagens que não edificam a sociedade. Olha aqui para mim. Vou já terminar. Falta 15 minutos. Teve um país na Europa que teve um grande índice, pastor Flávio, de suicídio. Olha aqui para mim. Um grande índice de suicídio extraordinário que meteu medo na sociedade. A sociedade estava apavorada. Foi na Europa. Muita gente se suicidando. E um repórter chega para uma autoridade e diz assim: e agora? O repórter chega para uma das autoridades daquela cidade e diz: e agora? Qual é a solução para isso? Ele diz assim: tem uma solução. Tem um povo. Tem um povo na terra chamado evangélicos. Se eles forem, o problema vai ser resolvido. Você está vendo aí a obrigação de pregar o evangelho? Deixa eu ver quem vai sair daqui com a meta de pregar o evangelho. Pregador, eu não senti nunca desejo de pregar o evangelho. Eu nunca senti esta obrigação. Eu sou inflexível. A pior coisa do ser humano e de um cristão é ser inflexível, a ponto das pessoas estar ao seu lado e você não pronunciar um versículo. Só diga uma palavra, já será o suficiente. Jesus ama você.